Senhor, crianças! Estamos aqui para mais uma EBD Kids. Estamos na terceira lição. Estamos falando sobre os milagres de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus deu a ordem à febre. Vocês vão saber que ordem a quem Jesus deu e repreendeu a febre, tá bom? Então vamos aprender hoje o terceiro milagre que Jesus fez. Está na nossa lição aqui. E vamos agora, primeiramente, orar e agradecer a Deus. Vamos lá? Feche seus olhinhos. Senhor meu Deus, te agradecemos por este dia, Senhor. Fala conosco, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Agora, crianças, nós vamos louvar a Deus com os nossos lábios. Vamos lá, louvar a Deus. O hino é Jesus pode tudo, da minha vida é uma viagem, ok? Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. O seu poder encontrou em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez um aleijado andar, também um cego ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo. Aleluia! Jesus, ele pode tudo. Só basta você crer e confiar nele. Vamos lá? Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. O seu poder encontrou em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez alisado andar, leproso purificou, fez alguém virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo. Glória a Deus! Jesus, ele pode tudo, não é, crianças? Ele fez o aleijado andar, ele fez o cego ver, ele fez as águas pararem. Que Deus maravilhoso que nós servimos, não é verdade? Agora, crianças, nós vamos para a hora da memorização do nosso versículo. Agora, crianças, vamos memorizar o nosso versículo. O nosso versículo, pegue aí sua Bíblia, vai esperar vocês pegar a Bíblia. Pegue a Bíblia. Nosso versículo está em Salmo 103, verso 3, tá? Então, vamos lá. O Senhor cura todas as minhas doenças, tá? Então, o Senhor cura todas as minhas doenças. Então, aqui está dizendo que Jesus, ele pode curar todas as minhas doenças. O Senhor cura todas as minhas doenças. Está onde? Salmos, Salmos 103, verso 3. Vamos lá, de novo? O Senhor cura todas as minhas doenças. Salmos 103, verso 3. Então, quando a gente está doente, né, abatido, o Senhor vem e cura todas as nossas doenças. Mas, primeiramente, a gente tem que orar, falar para Deus, né, para Ele curar as nossas doenças, tá? Oi, Rosinha, você tá bem? Mais ou menos. Ai, Rosinha, olha,
Olha, Eu não tô hoje... me sentindo bem. Você não tá se sentindo bem, Rosinha? Olha, estou com a minha maleta aqui, Rosinha. Vamos ver o que tem na minha maleta que eu posso estar te examinando. Vamos ver como que está a sua pressão. Vamos ver. Rosinha, você tá bem? Não. Sua pressão está muito alta. Rosinha, você anda se comportando em casa? Sim. Anda ajudando a mãe, você anda muito agitada. Porque está muito alta essa pressão. Como pode uma criança tão bonita assim e ter a pressão tão alta? Rosinha, você tem que ficar calma. Não precisa ficar estressada. Você anda estressada nessa quarentena em casa? Ah, um pouco, né, Rosinha? Ai, meu Deus, você anda tá deixando a mãezinha, você anda deixando a sua mãe meia... Sua mãe deve estar de cabelo em pé com você, não? Então, agora, Rosinha, vamos ver esse ouvidinho. Vamos ver se você tem ouvido coisas boas ou você tá ouvindo música que não agrada a Deus. Você tá ouvindo coisas boas? Sim. Não tá escutando coisas que não agradam a Deus, não, né? Não. Será que tem alguma criança em casa que anda escutando coisas que não agradam a Deus? Deixa eu ver o ouvido deles. Ai, meu Deus! Ó, criança, não podem escutar funk, não pode escutar coisas que não agradam a Deus. Não pode também, né, Rosinha? É. Jogar jogos violentos, né? Não podem. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. E o pecado, o que ele faz com a gente? Ele nos afasta. De todo. Isso, o pecado, ele nos afasta de Deus. E a gente não quer ficar afastado de Deus, né, Rosinha? Nós queremos ficar bem juntinho de Jesus. Agora, Rosinha, vamos escutar o seu coração. Vamos ver como que tá o batimento cardíaco desse coração. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Ah, você tá com o coração bem calminho, hein, Rosinha? Vamos ver as crianças em casa se tá com o coração calminho? Eita, que coração acelerado! Eles estão com o coração... Você quer escutar o coração deles, Rosinha? Vamos lá. A Rosinha também vai escutar o coração de vocês. Você tá ouvindo, Rosinha? Tô. Eles estão com o coração muito acelerado. Criança! Calma, chega de ansiedade, criança. Não precisa ficar ansiosa nem estressada. Calma, devagar. Isso daí vai acabar. Um momento Deus vai falar, ó, basta. Ele vai dar um basta nesse sofrimento. Fica calma, fica em casa. Espera o momento certo que vai chegar, né? O momento de ir para a igreja adorar a Deus, não é, Rosinha? É. Vai chegar. Ai, como é bom, né? A gente tem que estar assim, sempre fazendo, criança, analisando a nossa vida. Igual que eu examinei aqui a Rosinha. Vocês têm que estar examinando o seu coração e a sua alma. Porque Jesus, ele é o médico dos médicos, né, Rosinha? Sim. Você crê que Jesus, ele pode acabar com essa pandemia? Pode. Pode. Jesus, ele pode tudo. Ele pode acabar com essa pandemia. E vamos crer que Deus vai dar vitória. Amém? Agora, Rosinha vai descansar, né, Rosinha? Tá cansadinha, né? Eu tô. Ah, ela tá cansadinha, crianças. Então ela vai descansar enquanto a tia vai entrar na nossa lição. Dá beijo pras crianças, Rosinha. Beijo. Olha, a primeira vez que você tá vindo na EBD, Rosinha. Você tem que vir mais na EBD, né? As crianças gostaram? Ela tem que vir mais? Também acho. Um beijo, Rosinha. Deus abençoe a sua vida. Beijo. Glória a Deus. Tchau. Agora vamos aprender com o nosso melhor amigo, que é Jesus, o médico dos médicos. A nossa história de hoje está em Lucas, capítulo 4, do versículo 38 a 39. Então a Bíblia diz que Jesus andava com seus discípulos. Ele sempre estava com seus discípulos e
ia para lá e para cá, em toda a região, ele andava por todos os lugares com seus discípulos. E Jesus ia em vários lugares, aldeias. Então Jesus ele entrava em vários lugares. Ele entrava em aldeias, ele entrava em montes e sempre a multidão o cercava. E Jesus gostava de ficar perto do quê? Das pessoas, né? As pessoas também gostavam de ficar perto de Jesus, porque Jesus ele não fazia acepção de pessoas, ele amava todos. E Jesus gosta de ficar perto de você. Jesus gostava de ficar perto de pessoas, ele gosta de ficar perto de você. Jesus, ele andava com seus discípulos, ele andava muito longe, ele ia em vários lugares ele andava. E Jesus estava na sinagoga, diz que ele estava lá na sinagoga, lá em Cafarnaum. Ele estava onde? Indo para a casa de um dos seus discípulos. Jesus não tinha onde pousar, né? Não tinha um lugar onde ele pousar. Então ele sempre pousava na casa dos seus discípulos, que eram seus amigos. E Jesus, naquela época, Jesus pousava na casa dos seus discípulos. Então certa vez ele passou na sinagoga. Jesus passou, primeiramente ele foi na sinagoga e passou na casa de Pedro. Ele foi lá na casa da sogra de Pedro. Isso mesmo. Pedro era o quê? Pescador, né? Jesus foi lá na casa da sogra de Pedro. E Pedro era o quê? Pescador. Pedro gostava de pescar peixe. Então a casa dele era simples, né? Não era uma casa assim, né? De muito conforto. Às vezes poderia até ter um cheirinho de peixe, né? Porque ele pescava peixe, né? Ele limpava os peixes. Então era uma casa bem humilde. E os pescadores moravam em quê? Em aldeias, em pequenas casas simples, no meio da... Então Jesus ele gostava de ficar perto dessas pessoas. Então Jesus chegou lá perto, na casa da sogra de Pedro. Então Jesus não se importava que era casa simples. Então Jesus gostava da simplicidade. Jesus vivia com as pessoas simples. Então quando Jesus chegou lá, ele percebeu que tinha algum problema naquela casa. Havia um problema naquela casa. Sabe, crianças? A sogra de Pedro estava o quê? Enferma. A sogra de Pedro estava enferma. Ela estava o quê? Acamada. Ela estava o quê? Doente, né? Ela estava muito doente, estava muito doente. Então, quando a pessoa fica doente, ela não quer sair da cama, né? Então, a sogra de Pedro estava muito doente. E estava com muita febre mesmo, estava com muita febre. Olha, o termômetro, não tinha nem termômetro naquela época para medir, né, a temperatura. Hoje em dia tem, mas antigamente não tinha. Então eles só colocavam a mão e via que estava muito quente. E não tinha como hoje em dia tem, que as pessoas vão para o hospital, né? A criança fica, né? Você fica doente, fala, ai mãe, me dá um remédio, me dá um dipirona, mãe, me leva pro médico. Não tinha, né, como levar ela pro hospital, porque naquela época não tinha esses que tem hoje, né? Hospital, né? Que tem remédio para passar febre. E ela estava muito doente, né? E quando a pessoa tá com febre, o que ela quer ficar? Fica com o corpo mole, então ela quer ficar só deitada, né? Descansando. Então ela estava lá na sua cama, deitada, não tinha forças nem para levantar, porque ela estava muito doente. E a pessoa fica um pouco abatido, né? Fica um pouco triste, não quer fazer nada, porque a doença ela faz isso com a gente, né? E só que naquela época não tinha remédio, né? A tecnologia que tem hoje, né? Que hoje a gente, né, tem hospital, faz exames mais detalhados, dependendo da situação, já dá um diagnóstico, o médico já dá um diagnóstico e a gente já toma um remédio, uma receita, né? A gente vai pegar no posto, mas naquela época não tinha essa tecnologia que nós temos hoje para medir temperatura, igual que eu fiz aqui com a Rosinha, né?
eu media a temperatura, que eu via o coração da Rosinha, via a pressão. Não tinha como isso, sabe? Então a Bíblia diz que Jesus chegou lá na casa de Pedro e ela estava com muita febre, né? Chegou lá na casa da sogra de Pedro e ela estava com muita febre. E quando a gente está com febre, é sinal que a gente está com o quê? Com alguma inflamação. Alguma inflamação no corpo a gente tem, né? Quando aparece febre, é porque está sinalizando que nosso corpo não está legal. Tem alguma coisa que não está bem no nosso corpo, não é verdade? E o corpo começa a doer, né? E Jesus chegou naquela casa e o que ela fez? O que ele fez? Ele pegou na mão da sogra de Pedro e na mesma hora que ele pegou na mão da sogra de Pedro, a sogra de Pedro ficou o quê? Curada. Logo ela se levantou e ela ficou curada, ela ficou disposta e ela foi o quê? Servir a Jesus, né? Ela foi servir a Jesus porque ela estava disposta, né? Estava curada. Toda aquela enfermidade que ela tinha no seu corpo, aquela febre, foi embora no mesmo instante que Jesus colocou a mão sobre a sua mão. E a febre foi embora. E todas aquelas casas ficaram o quê? Felizes, ficaram contentes, porque aquela enfermidade não havia mais. Porque Jesus, ele tinha operado o grande milagre. Quando Jesus, ele vem no nosso lar, quando Jesus está na casa, algo de bom acontece, né, crianças? A enfermidade, o quê? Ela vai embora. A enfermidade, ela não suporta a presença de Jesus. Então, quando Jesus entra no nosso lar, na nossa casa, a enfermidade vai embora. A enfermidade do quê? Do corpo, né? Do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Muitas vezes ficamos tristes, né? Quando dá uma febre, ficamos doentes, para baixo, ficamos tristes. Mas não podemos o quê? Perder a fé. A fé. Não podemos perder a fé. Precisamos chamar o nosso amigo Jesus. Então, que Jesus, ele pode curar todas as enfermidades. Você já viveu algum milagre na sua casa? Aposto que sim, eu creio que sim, que você já viveu um grande milagre nessa pandemia, né? Porque Deus tem livrado você, os seus pais, a sua casa, a sua família, né? Muitos não teve essa mesma, não teve esse privilégio, né? Mas nós somos privilegiados pelo Senhor, porque estamos guardados. E quando nós chamamos Jesus, habita no meu lar, algo de bom acontece. Nós ficamos assim felizes, alegres, agradecidos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós e Ele cura as enfermidades. Amém, crianças? Que vocês possam ficar com essa palavra no seu coração. E agora, crianças, nós vamos estar falando aqui sobre a nossa atividade. Espero que todas as crianças tenham feito. Continue fazendo as atividades da revista, tá bom? As atividades da revista, nós estamos na lição 3, né? Então, vocês vão ter as atividades da revista, tá bom? As atividades da revista, continue fazendo, tá bom? E vamos lá para saber mais. É possível que a febre que a sogra de Pedro teve fosse causada pela malária. Essa doença é grave, é adquirida através de picada de mosquitos do gênero Anopheles. Naquela época, a malária era muito comum no Egito e nas regiões próximas, como Cafarnaum, lugar onde morava a sogra de Pedro, né? E hoje a gente temos outras doenças daí, né? O coronavírus tem matado, mas que a gente não possamos perder a fé e sempre orar e agradecer a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos abençoar. Amém, crianças? Então,
façam as atividades, tá bom? Eu vou deixar uma pergunta para vocês nessa noite, tá? Na casa de quem Jesus foi? Na casa de quem Jesus esteve, tá bom? Tá bom? Então vocês respondam lá no culto infantil pra nota, tá? Vai ter pontuação, tá bom, crianças? E não se esqueçam, as crianças, os pequenininhos receberam as atividades assim, ó. Então, né? Vocês fizeram essa daqui da água e do vinho, fizeram do quê? Do peixe, que foi o quê? Do milagre da moeda da barriga, que Deus mandou a provisão, né? E agora, crianças, vocês vão fazer essa daqui, ó. A trilha que levará Jesus até Pedro. Então, as crianças menores façam essa atividade, postem lá no grupo, tá bom? Pra gente fazer a pontuação das crianças, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que estivemos aqui aprendendo que Deus, Ele é o Deus de cura, Ele é o Deus de milagres. E o lugar aonde Jesus chega, a enfermidade vai embora e o milagre vem. E aquele que estava triste, né, chorando, ele vai ficar assim, ó, alegre, contente. Amém, crianças? Vamos estar orando e agradecendo a Deus por esta oportunidade, amém? Feche os seus olhinhos. Senhor meu Deus, te agradecemos por esta EBD, por ter falado conosco, Senhor, que tu cura todas as enfermidades. Tu és poderoso, Senhor, porque tu pode tudo, Senhor. Ah, Senhor, nas tuas mãos está o controle da nossa vida. Pai querido, cuida da nossa família, repreende toda enfermidade, aquele que está enfermo, que tu venha curar, Senhor. Repreende a enfermidade, visita os lares nesse momento, aqueles que estão enfermos, nos hospitais, visita, Senhor, entra com a cura. Repreende, Senhor, essa pandemia, Senhor, esse vírus, Senhor, que tem causado tantas mortes, ó Pai. Repreende em nome de Jesus, guarda, Senhor, todas as crianças, todas as famílias, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Um grande beijo da tia Leide. Fique com Deus, a tia está com muita saudade e fique com essa palavra. Um beijo.